Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui vai ser o react da última resposta do Ei Nerd ao Gigante Richard e toda a Liga Nerdola dele defendendo a nossa Marquito. Então a gente vai assistir esse react aqui. Então deixa seu gostinho, seu sininho. Pode compartilhar o vídeo. Você que é gado do Ei Nerd, se inscreve aqui também. Chega aqui nesse vídeo que para mim tanto faz. A gente vai pontuar o que tem que ser pontuado e vai refutar o que tem que ser refutado. Então, bora lá. Fala pessoal, o vídeo de hoje não vai ter intro, ok? Eu tô vindo aqui pra responder algumas coisas que estão rodando por aqui no YouTube, no Twitter. Não é um vídeo de conteúdo nerd, mas é sobre o universo nerd. Eu sei que a maior parte de vocês não acompanha assim tanto política, né? Nem repercussão de treta na internet, até porque esse canal aqui é um canal de conteúdo geek, um canal de cultura pop. Então a esmagadora maioria das pessoas que estão inscritas aqui estão aqui pra ver conteúdo nerdístico. E eu tenho certeza que é isso que fez esse canal ser grande. O fato de que quem tá aqui tá comprometido só com cultura pop, com entretenimento. E é por isso que esse é o canal que mais cresce na internet sobre esse assunto, ok? Porque a gente fala realmente o que vocês querem ouvir. Mas, eventualmente, eu emito uma opinião sobre alguma coisa que eu acho que passou do ponto na comunidade nerd. E por mais óbvio e simples que seja essa opinião, ela gera repercussão, né? Principalmente vindas de canais de criadores de conteúdo que não são exatamente do nicho nerd. Eles usam o nicho nerd, mas são canais políticos. São focados mais em nicho de treta, sabe? Nicho de fofoca. Tudo bem. Tudo bem, Peter. Como que você sabe? Porque até então você cobriu o caso do P. Diddy. E aí? O seu canal aí, nerd, ele usa o nicho nerd também? Porque, cara, não é porque o conteúdo é nerd que a gente não pode abordar vários assuntos que, inclusive, no seu curso YouTube, né, de ser youtuber, tanto o que tem lá na Dunk Code quanto o que tem no YouTube sem mostrar o rosto ou na Cyberclass, você diz que independente do nicho, a gente procurar fazer um vídeo com aquilo que está dando mais engajamento. Então você é o engajamento da vez, você defendendo a Bella Ramsey é o que está dando view para todo mundo. Então assim, não queira menosprezar os canais nerds por usarem a sua imagem, até porque você ataca o Gigante Richard, a Liga Nerdola, você até atacou o Wagner do Traje Cômico, porque ele também faz parte. E estão todos te tratando super bem. Eu até vou colocar para você que está assistindo alguns tweets do Gigante Richard sobre o que fizeram com a mãe dele, que está passando por um momento muito delicado de saúde, que é 2 cânceres que ela tem. Aí você que segue o Ei Nerd, vamos ver o que é mais pesado, você zoar uma menina feia e atacar a mãe de alguém, que inclusive o Peter, Peter, faz isso direto, zoar com a mãe de todo mundo. Então assim, eu não tô bravo não, é porque é muito triste ver que você, Peter, se tornou um cínico, é um cinismo, entendeu? É muito cinismo da sua parte fazer isso, em que você, com seu canhão de 15 milhões de inscritos, consegue atiçar, porque você fala da Liga Nerdola, uma máquina de reputação, né, de queimar reputação, a lá Nando Moura.
Só que assim, quem que tem 15 milhões de inscritos? Quem que é youtuber grande? Assim, eu não vejo você, por exemplo, ir lá defender o Games Edu do pessoal Lacrola, xingando ele de incel, de virgão, por tá elogiando o Jason e a Lúcia do GTA 6. Por que você não vai lá defender ele? Ou só vale para uma mulher maior de idade que é pró-Palestina e não binária, né? Mas enfim, isso é só um comentário. Foquinha de influenciadores políticos. Por quê? Porque são canais que gostam de brigar para fabricar conteúdo. São canais que gostam de confusão porque eles vampirizam esses tempos, sabe? Eles parasitam a imagem dos outros para conseguirem audiência destilando ataques políticos, mesmo em temas que nem são políticos, ou que ao menos nem deveriam ser políticos. Resumindo, canais de política disfarçados de canais nerds. Exatamente isso. Vocês podem checar os vídeos desses canais, né? Se não tem treta política ou a palavra lacração no título, o vídeo quase não tem view. Pode perceber isso. Vocês podem perceber que eles precisam transformar tudo em assunto político para que eles enquadrem esse assunto que eles estão transformando na narrativa deles de guerra cultural, ok? Se eles não tiverem assunto político, eles não vão engajar. Então tudo tem que virar assunto político, tudo. Mesmo que o assunto seja algo tão besta quanto ficar chamando uma garota de feia na internet, fazendo memes com a cara dela, mesmo que seja isso. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora algumas das mentiras, citações, argumentos que estão sendo espalhados para expor o que realmente aconteceu, ok? Agora, antes de zoar, eu tenho que pedir permissão ao Peter? De jeito nenhum, eu nunca disse isso. Só disse que eu não acho legal repetir essa zoação sistematicamente. Mas quer fazer? Com você mesmo, pode fazer, ok? Eu só acho que se todas as pessoas ao seu redor agora ficassem zoando a tua cara toda vez que olhassem pra você, interagissem com você, falassem com você, toda vez que fizessem rodinha de amigos pra humilhar você, passasse o dia na internet ridicularizando a tua aparência... Peter, você fala de um jeito como se a Bella Ramsey estivesse ligando para essa treta, sendo que ela nem sabe quem a gente é. Essa zoação que você acusa é muito mais da gringa do que a gente que é do Brasil. Mas eu vou concordar, eu vou concordar com você, Peter, o seguinte: não é legal ficar zoando alguém pela aparência. Não é bom, me zoam até hoje, entendeu? Só que assim, é uma sociedade, a gente tem que conviver em sociedade. Então, se você também, Peter, atribuir o que está acontecendo com ela, com a HBO, que a grande culpada do que está acontecendo com a Bella Ramsey é da HBO, tudo bem. Agora o seu problema, Peter, é que você não fala de HBO, você não cita a empresa que escalou ela. Quem que escalou ela? Para começar, quem que foi lá, olhou pra cara de bolacha, falou: nossa, essa é a Ellie, hein? Essa daí é a cara da Ellie. Quem que foi lá? E a atriz, ela não é inocente, ela foi e aceitou. Você acha que a atriz não sabia como era o jogo? Você acha que a atriz não pegou o roteiro, não pegou o jogo? Entendeu? Você acha que a atriz, ela não sabia o que ia acontecer? Porque não vem com esse papo de que porque ela sabe. Ela é maior de idade e ela sabia o que ia acontecer. Da mesma forma que você nunca falou você nunca demonstrou esse seu amor pela Gal Gadot, por exemplo, quando foi escalada para ser Mulher Maravilha, em que o pessoal descia a lenha na Gal Gadot, porque a Gal Gadot, ela não tinha o corpo de Mulher Maravilha, só tinha a cara, mas não tinha o corpo, porque ela é muito magra. E mesmo ela tendo treinado um pouco, não foi.
não conseguiu chegar no corpo de Mulher Maravilha. Então, você quer dizer, é dois pesos e duas medidas, né, Peter? Mas eu vou continuar aqui. Eu não vou pausar mais a cada 2 segundos, tá? Como o Peter fala aí. Te associando a doenças, né? Fizessem ofensas agressivas constantes a você, eu só acho, acredito, né, que você não iria considerar isso uma zoeira. Eu acho que você chamaria isso de bullying, se sentiria atacado. Eu só acho, aqui só tô dizendo o que eu acho. Eu não. Falar, você é cara de retardado, você tem cara de quem tem síndrome de Down. Dependendo do contexto, não. Se é zoeira, se é meme, não configura bullying, não. É um humor ácido, um humor ofensivo, mas bullying, não. Mas se você é o cara que faz isso, se você é o cara que faz essa parada com os outros, que participa disso, né, é com você. Você faz o que você quiser. Você não precisa da minha opinião para fazer o que você já faz, e da mesma forma que eu não preciso da sua permissão para dizer que eu te acho um babaca infantiloide, cara. E a gente da Liga Nerdola, a gente te acha um babaca, um infantiloide, por estar tomando as dores de alguém que nem te conhece. E que é muito triste ver você se tornando um Felipe Neto que quer cagar regra, que quer pagar de coitado, de vítima. Olha só esse frame aqui, ó, do Peter, um olho na Bella e outro olho na Ramsey. Então, enfim, voltando. Então, assim, o seu direito que você tem de liberdade de expressão, ótimo. Glória a Deus por isso, que você tem essa liberdade de achar isso. A gente também tem o direito de achar que essa sua birra é infantil com um cara que já fez a vida, já ganhou a vida. É isso. Eu não preciso da sua permissão. Eu acho que eu tenho esse direito de falar o que eu penso nas minhas redes sociais, não é? O Peter está querendo proibir a zoeira. Bom, vocês vão ver vídeos por aí, né, de caras dizendo que no meu vídeo sobre a Bella Ramsey eu proibi de fazerem piada, né, que eu tô proibindo a zoeira na internet. Peter está proibindo a zoeira na internet. E é até engraçado ouvir isso, galera, porque eu sempre fui um cara zoeiro pra caramba, né? Sempre fui e sempre você. Eu sou o mesmo Peter de sempre. Peter, depois faz um vídeo falando como você descobriu o fogo na pré-história. Sua mãe peidou. Tem gente que diz que eu mudei, mas eu não mudei minha essência, não. Sou mesmo Peter, casado, pai de 2 filhos, nerd, leitor de quadrinhos, que gosta de cultura nerd como ela tem que ser, nerdice raiz. Cara, você acabou de se refutar. O cara zoou você vai e envolve a mãe do cara ali. A Bella Ramsey, toda a zoeira é com ela, não é com o terceiro. E você parte para um terceiro. Será que é a gente que é covarde, como você fala? Será que é a gente que é desonesto, como você vai falar nesse vídeo? Não sei. Eu não sei se piada envolvendo quem não tá no meio é uma atitude correta, mas enfim. Gosto de boas histórias, não curto lacração, militância forçada, não gosto dessas coisas. Continuo zoando com o meu público aqui, praticamente todos os vídeos aqui do canal, sempre. Só que zoar é uma coisa, outra coisa é você transformar uma pessoa em um alvo de humilhação constante e diária. Aí é bullying mesmo, cara, ok? Eu ser um cara zoeiro não significa que eu sou desumano. No caso da Bella Ramsey, chegou no ponto desumano, né? Na internet, os memes sobre ela ser feia, pô, estão em todo lugar, todo mundo fazendo. Galera com alcance de milhões e milhões de pessoas. É a internet inteira detonando a aparência dela. Imagina, cara, um mundo inteiro te chamando de feia, de podre, de horrível. Dizendo que não aguenta olhar pra você, associando você a doenças, síndromes. Inclusive pessoas influentes na internet fazendo isso. Todas as pessoas fazendo isso com você, só você. Chora mais, chora mais. Todo mundo. Ou então, com a tua filha. Percebe isso? Vamos ser realistas, galera. Acho que todo mundo entende a diferença de lá no começo ter feito, sei lá, um meme ou outro, né? Dizendo que ela parece com o Marquito uma vez ou outra, né? Porque... Cara, é incrível. Você, Peter, só mostra dos gringos. Só mostra dos gringos. A maioria é tudo gringo que você mostra. Olha a cara, essa cara.
Olha essa cara aqui. Vai me dizer que você... Como que você não vai rir disso aqui, meu? Você tá maluco. Você achou parecido porque você viu uma semelhança, achou engraçado, né? Isso é uma coisa. Isso é zoação. Outra coisa é a proporção que esse caso tomou. Tem gente que fica o dia inteiro, o dia todo, falando a parte. Aí, ó, é só gringo. Peter, dá um brasileiro. Seja mais patriota, se é que você um dia já foi. Mostra um brasileiro. A experiência dela, perseguindo mesmo. Tem gente tratando a garota como se ela fosse a coisa mais nojenta do planeta, com humilhações pesadíssimas, dizendo que ela tem cara de retardada, cara de síndrome de Down. E várias dessas postagens são lotadas de likes. Tem alcances absurdos, até postagens normais sobre The Last of Us são flodadas com esses comentários repulsivos. Se você entrar agora, cara, em qualquer conta oficial da HBO Max postando sobre The Last of Us, você vai ver uma seção de comentários inteira formada pelos comentários mais maldosos que você pode imaginar. Os com mais likes são comparando a cara dela com pessoas com síndrome de Down. Você vai ver comentários de gente dizendo coisas como Bella Ramsey não... Você tá vendo como ele é desonesto? Você tá vendo, Peter, como você é desonesto? Não é Ellie, porque da última vez que eu chequei, Ellie não tinha autismo. Isso é pesado, cara. Você vai ver comentários com milhões, com centenas de milhares de visualizações, milhares de likes, dizendo que agora a Ellie é autista. Ou chama da série de The Autism of Us. Tá tendo uma onda em massa, cara, de caras completamente babacas usando fada triste de autismo pra atacar ela. Isso são ataques cruéis, isso não é zoeira. Isso não é só meme, ok? Não é só meme. Eu tenho que explicar isso, cara. É sério que eu tenho que explicar isso. Eu tenho que explicar o óbvio. E acreditem se quiser, mas tem um certo grupo influente aí, né? Cara, quando lançou The Last of Us Parte 2, tinha um meme que rolava que era The LGBT of Us, por conta da sexualidade da Ellie. E tudo bem, esse meme rodou. Cadê você, Peter, lá pra defender o jogo? Meu, que ela tem uma fisionomia de quem tem síndrome de Down, ela lembra um pouquinho mesmo. Tem várias pessoas que você encontra assim na rua, você olhando, e parece que tem um pouco mesmo. Até aí é normal, nasceu da pessoa, você vai fazer o quê? E do negócio dela ser autista, Peter, eu também tenho autismo. Meu autismo é num grau leve, e mesmo assim eu não fico chorando se alguém vier fazer piada comigo que eu tenho autismo. A minha reação é igual a dela, eu só não dou atenção e foda-se, entendeu? Agora, por que você tá se importando com alguém que não tá se importando? Na internet, defendendo isso, fazendo coleções de vídeos pra me atacar, como se eu não pudesse criticar essa onda, entende? Tipo, eu tenho que ficar calado, isso não é nada de ataque, isso não é nada de bullying, cala sua boca, Peter, basicamente isso. Eles querem que a cultura pop seja tomada por esse tipo de gente desumana. Então vocês abram o olho aí pro que tá acontecendo com esses caras. Não se deixem levar para esse caminho, né? Começa a perceber a quantidade de narrativa que eles fabricam. Inclusive, vamos responder mais uma. É mentira que a Bella Ramsey desativou as redes dela por conta dos ataques. Olha, mesmo as entrevistas da Bella Ramsey estando na internet para todo mundo ver, mesmo assim os caras mentem. Ficaram insinuando que eu disse que ela desativou as redes por conta desses ataques na segunda temporada, quando na verdade ela teria desativado por outros motivos. Mentira! A própria atriz revelou que desde a primeira temporada ela recebe esse tipo de ataque nas redes sociais dela. Ela vê esses comentários nojentos online. Por isso que eu trouxe que ela revelou, pouquíssimos dias atrás, que ela... Cara, mas tem declaração dela que não dá bem a entender isso. Só que, Peter, entenda, você que está assistindo, você tem que entender essa questão dela desativar as redes sociais faz muito tempo, não foi 15 dias atrás. Eu acho que foi no começo do ano, foi em janeiro, entendeu? Lá no primeiro teaser lá da série, faz tempo isso daí. Isso daí não é de agora. Então esse ataque que o Peter diz aqui, eu acho que ela nem sabe mais que tá tendo mais, entendeu? E pra ser sincero, a série
tá uma bosta. Eu fui falar com meu irmão esses dias, meu irmão não aguentou a primeira temporada. Não, ele não tancou, que a série é muito ruim. Então assim, ela ter desativado as redes sociais dela por conta disso, meu, ator vira e mexe, faz isso e depois volta. Vocês acham mesmo que ela não vai ativar de novo? Vocês acham mesmo que ela não vai voltar? É o Peter que tá doído. Não sei por quê. Não sei porque ele não sei o que ele sentiu no coraçãozinho dele. Ela tinha fechado as redes sociais de novo, prevendo que as coisas iam se intensificar nessa segunda temporada. Porque sim, afetam ela. Ela já falou algumas vezes que essas coisas maldosas afetam ela, machucam ela. Ela fica super mal. Tanto que ela tava com hiperfoco na aparência da Ellie. Tem diversas matérias e entrevistas que a Bella Ramsey fala sobre esse assunto de sofrer hate, perseguição pela aparência dela. Vocês estão vendo aí. E pô, galera, vendo esse absurdo que as pessoas estão fazendo, a única coisa que eu disse foi que isso não é legal. Eu só falei isso. Que loucura, né? É mentira. Ele imputou. Peter, você imputou crime pra todo mundo. É que no YouTube, você que só acompanha o Ei Nerd só pelo YouTube, é muito fácil ele te ludibriar. Vai lá no Twitter e vê tudo que ele escreveu. Tem até tweet dele que ele já apagou, entendeu? Então assim, você que só acompanha ele por aqui pelo YouTube, você é muito fácil ser enganado, mas lá no Twitter é outra história. É outra história. Polêmico, falei isso. Que absurdo você falar uma coisa dessa, Pedro. Você falar que isso não é legal? Não, o que é isso? Pra mim, é inacreditável que a gente tenha chegado num ponto onde as pessoas estejam tão doentes com políticas, que eu falar uma coisa tão óbvia dessas aí, tenha gerado revolta em pessoas que estão defendendo esses comportamentos. Pessoas estão defendendo esses comportamentos. Teve uma galera que ficou com raiva de mim. A quantidade de ataques pessoais que eu tô recebendo depois daquele vídeo lá, meu irmão, vocês não fazem ideia. É o tempo todo, pô, aluguei triplex, quadriplex na cabeça dessa galera. Olha o peito. Eu não sei se é a gente ou se é a Liga Nerdola que alugou um triplex na sua cabeça, né? Para você fazer 2 vídeos disso. É isso, petequilo? Pô, os caras tão bolados, né? Eles botaram a maquinazinha de queima de reputação pra rodar. São profissionais disso, estão rodando. Estão tentando queimar a reputação. Mas eu quero fazer uma pergunta honesta pra vocês, galera. O que tá acontecendo? É sério que ninguém consegue olhar pra isso e ver que passou do ponto? Ver que tá... O que tem de mais nisso aqui? The Last of Dawn. O que tem de mais nisso aqui? Como que você não vai rir disso aqui? Bruto isso. Você pode achar o que você quiser sobre a aparência das pessoas, se é bonita, se é feia, é a sua opinião. Pode achar o que quiser sobre o cast, sobre o roteiro, sobre a caracterização da Ellie nessa segunda temporada, que eu mesmo não tô curtindo isso. Mas isso não justifica ser um babaca, atacar a garota da forma asquerosa que estão fazendo. Principalmente depois dela ter falado tantas vezes que isso mexe com ela. Porra, se ela tá falando que mexe com ela, cara, por que vocês têm que continuar com isso? Rachel Zegler falou isso, Gal Gadot falou isso, um monte de mulher já falou isso. Cadê você, Peter? Porque são a Rachel Zegler, ela é bonitinha, bom, perto da Bella Ramsey é bom, enfim. Assim, é porque são todas pessoas bonitas, né? Como você tá aqui, ó, lindo. Mas agora a Bella Ramsey não, ai, coitada. Ai, vocês são muito cruéis. Ai, você... Meu, Peter, que é isso? Sabe, é isso que eu falei. Mas continua, se você faz isso, se você é o cara que gosta de prazer, manda ver, zoa. Eu só tô dizendo que eu não acho legal, entende? Ah, mas ela não é mais criança. Ela não ser mais criança faz os ataques a ela serem corretos ou justificáveis. Que droga de argumento é esse? O Peter está querendo censurar memes. Bom, aí os caras fazem um vídeo de resposta pra mim, de 1h30, sei lá, cara, só batendo. Wagner e Gigante Richard, isso aqui é certeza. O Wagner do Traje Cômico fez um vídeo de 1h30, eu acho que é isso mesmo, 1h30, e o Gigante Richard
fez 1 hora e pouco de vídeo. O Gigante Richard já fez 9 vídeos para ele justificar essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Batendo em espantalho, só batendo em coisa que não existe. Eles inventaram que eu quero censurar eles, que eu quero tirar a liberdade de expressão deles, que eu tô falando sobre regulamentar as redes sociais. Meu irmão, os caras inventam tudo, cara. Ué, tá lá no Twitter, é só você olhar lá. Tá lá no tá lá no X. Só vocês olharem lá. Se ele não apagar, porque ele apagou. Ele apagou. Só olhar lá. Cara, é o que eu falo, é uma máquina de criar narrativas, pra inventar espantalho, pra poder criar conteúdo. É o que eu falei. Cara, não é narrativa. Tá tudo lá no X postado seu. Teve até uma briga com você e o Gigante Richard num tweet que você fez, que você apagou. Você não aguentou, você perdeu a discussão lá. E tá tudo bem você perder. É que você, Peter, você só não arreda o pé. Parasitar a minha imagem pra criar esse tipo de conteúdo. Da onde vocês tiraram isso? Pior que tem gente que assiste esses reacts e nem percebe que os caras inventam isso da cabeça deles, mentem na cara dura mesmo. É incrível como esse nicho político é composto por gente mentirosa. Da mesma forma que você tá sendo mentiroso, desfazendo dos canais deles, dizendo que não é de cultura pop, não é de nerdola, dizendo que são canais políticos usando o nicho nerdola. Quem tá sendo mentiroso aqui é você, Peter, vai me desculpar. Você está faltando com a verdade, porque o Gigante Richard, ele veio lá da Twitch, ele veio dos games, entendeu? E a linhagem geek, que é que você não cita, mas também os caras vieram analisando filme e analisando série do nicho nerdola. E você vem dizer agora que eles são canais políticos. Você pode dizer isso do Wagner, do Traje Cômico, porque o canal dele é focado nisso mesmo. Mas o resto, você tá louco, cara. Porque qual é a estratégia do cara, né? Ele faz react no meu vídeo pra me refutar e pausa a cada 2 segundos. Ele interrompe todas as minhas linhas de raciocínio e começa a falar: ó lá, tá imputando crime, ó lá, criminalizando, ó lá, falou que é crime. Sendo que no vídeo... Isso aqui é o Gigante Richard, isso aqui... Assiste um vídeo do Gigante Richard refutando o nosso Rei Louco, que vocês vão ver. É do Gigante Richard. Eu tô falando o oposto, cara. Só que a galera não percebe. O cara tá parando sem parar. Aí eu vou lá e falo, e o cara pausa. Olha aí o que ele falou. Não dá pra entender, entende? Aí o cara dá play de novo. Pausa de novo. Olha aí, imputou crime de novo. Mas é assim, cara, vocês podem ver que é assim. Aí a galera assiste esse tipo de react e sai de lá com a lavagem cerebral feita, né? Se você perguntar pra pessoa que assistiu esse vídeo o que foi falado no vídeo original, ela vai falar: imputou o crime, censurou minha liberdade. Assistam o vídeo original e vamos ver se não é isso. Você assiste o vídeo original, assiste o vídeo do Gigante Richard e do Wagner, do Traje Cômico. Aí depois você volta nesse vídeo aqui e aí você vai julgar quem que tá, se ele não tá imputando crime ou não. Você vai julgar, não é eu, não é ele, não é o Richard, não é o Wagner, é você que tá me assistindo. Você vai ver esses vídeos e vai julgar para ver se essa doce pessoa aqui se essa doce criatura amada por Deus, ela tá com a razão. A expressão, exatamente. Agora pergunta em qual momento do vídeo eu falo isso. Simplesmente não tem. E vai acontecer exatamente como acontece com a galera da esquerda quando me imputa alguma coisa, quando fala que eu disse alguma coisa. Pergunta pra eles onde tá isso nos vídeos que eu fiz. Não tem. Eles não sabem. Sabe o que eles vão responder? Procura você que eu tenho mais o que fazer. Porque não existe. É assim que se começa o telefone sem fio.
E o bom, cara, é que eu me antecipei, eu previ que esse tipo de desonestidade, de distorção iria acontecer. Ó o profeta nerd, o profeta... o pastor Mirim, é o pastor Pedro, não tem o apóstolo Pedro lá, de Jesus lá no Novo Testamento, então, esse é o pastor Peter, esse aqui, em que ele previu tudo que vai acontecer, esse vídeo é uma profecia, esse vídeo é uma profecia de que vai ter a lei Maria da Peter para nos censurar. Esse vídeo é uma profecia. Porque é só sendo desonesto e distorcendo tudo que eu falei que eles conseguem defender um comportamento tão repulsivo como tá rolando agora nesse caso da Bella Ramsey. Tá, mas cadê os brasileiros? Cadê os nossos compatriotas? Ou você só tá pegando dos gringos? É porque eu acho, Peter, que você é um pouco esperto, porque você lança a bomba mais aqui pro Brasil, que chega mais aqui. Mas se você fizer esse vídeo em inglês, você falando inglês, você fazendo esse mesmo vídeo, eu acho que o pessoal da gringa não é tão tolerante quanto a gente. O pessoal da gringa vai comer o seu rabo até você sair da internet por um tempo, igual o Nando Moura fez quando ele fez aquelas ilações do MBL, provaram que ele estava errado e ele sumiu. Então, enfim. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir de novo o que eu falei no vídeo anterior? Olha aí. Eu acho que algumas pessoas querem normalizar ser escroto. E não é questão de cercear sua liberdade de expressão, não é isso. É questão de eu também ter liberdade para falar o que eu penso sobre esse movimento desproporcional. Sobre esse monte de homem formado agindo como se fosse adolescente escroto no colégio. Ou eu não tenho direito a ter minha liberdade de expressão também? Tenho direito, não tem? Tem, a gente também tem. Vocês viram aí? Eu deixei claro naquele vídeo que você tem a sua liberdade de expressão pra agir como um idiota. Da mesma forma que eu tenho a minha liberdade de expressão pra dizer que eu acho esse comportamento aí idiota. Simples assim. Eu não falei nada do que esses 40 canais ou perfis aí estão inventando que eu falei. Porque como são canais, perfis políticos, eles precisam mentir. Aí, ó. Não. Você que vem aqui me hatear porque eu tô reagindo a isso daqui, você que vem aqui para defender ele, vai lá no canal do Gigante Richard, vê se é político. Vai no da Linhagem Geek, vê se é um canal político. Vai no do Macho Geek, vê se é político. Todos esses canais da Liga Nerdola, vai lá ver se algum é político. Ou é nerdola ou é de opinião, mas político igual o do Nando Moura, MBL, do Mamãe Falei, o do Marcelo Brigadeiro, esses não são. O Peter está falando que é político para ele ter o nicho nerdola todo para ele. Dizendo que estão sofrendo censura. Censura, essa palavra é forte pra caraca pra quem segue esse tipo de nicho, entende? Não tem nada a ver com censura. É só a minha opinião sobre o quanto tá feio esse comportamento patético, vindo até de homens adultos. Foi só isso, né? E se vocês estão preocupados com censura, diz pra mim de verdade, o que faz mais sentido pra evitar a censura? Eu mostrar que as pessoas podem ser civilizadas na internet, podem se automoderar, convivendo em sociedade como gente normal, como humanos, repudiando ataques negativos de gente que faz besteira? Ou vocês defendendo que as pessoas se comportem como trogloditas e façam as maiores babaquices? Então você vai parar de zoar a mãe dos outros? Você vai parar, Peter, de zoar a mãe de todo mundo? Igual estão fazendo agora com a mãe do Gigante Richard. E é uma zoeira pesada, muito mais pesada do que a da Bella Ramsey, porque a mãe do Gigante Richard não tem nada a ver com o que está acontecendo, entendeu? Cadê você lá? Não adianta mandar mensagenzinha no privado pro Gigante Richard, vem a público. Agora eu não sei se você vai vir a público, porque se você vier a público, vai mostrar que você perdeu. E uma coisa que você não quer é perder. Então,
eu não sei. Mas vamos deixar o homem da beleza adâmica, né? Continuar aqui. Possíveis online, ainda ataquem quem fala que não gosta desse comportamento. Só pensa um pouco, e quem é que tá querendo censurar quem? Quem que tá querendo se blindar de crítica? Quem é que tá contribuindo pra censura? Porque se for ir pelo caminho de vocês, aí sim que a galera do outro lado vai olhar pra essa situação e vai falar: não tem jeito nenhum não, cara. O pessoal de lá não tem o mínimo de ética. Tem que censurar. Cara, mas a regulamentação das redes existe desde antes da Liga Nerdola existir. Nos últimos anos só se falou disso. Antes de ter Belo Ramsey, antes de ter Gigante Richard, a regulamentação das redes é uma coisa que tá aí desde 2019, entendeu? Desde lá que o Trump ganhou, desde que o Bolsonaro ganhou, aí agora que o Trump ganhou de novo, e aqui no Brasil quando o Lula ganhou, porque é um povo idiota que não sabe votar nulo, entendeu? Sem Lula, sem Bolsonaro, escolher uma outra pessoa é um povo burro por si só. Então assim, a regulamentação das redes há muito tempo estão querendo fazer isso daí. Não é de agora. Você que assiste esse papo de regulamentar as redes não é de hoje, não é de semana passada. Faz 5 anos que estão falando disso e não conseguem. Você tá dando munição pra galera falar isso. Faz esse exercício. Pensa bem, quem é que tá contribuindo? Quem é que tá dando munição pra censura? Para pra refletir um pouquinho em quem é que tá prestando desserviço. O Peter está criminalizando a gente. Bom, no vídeo anterior eu previ que viriam com o famoso argumento vitimista deles, né? Profeta. Dizendo que eu tô criminalizando memes, que eu tô imputando o crime. Cara, impressionante, é muito previsível isso. Será que foi isso mesmo que eu disse? Vamos ver. Tem uma galera que propositalmente tenta se vitimizar. Dizer que estão sendo criminalizados. Os caras estão me criminalizando. É crime, você tá me imputando crime. Onde? Porra, cara. Pode ver, qualquer coisa que você fale, vão dizer que você tá imputando crime neles, cara. É muito vitimismo desses caras. Não, é vitimismo seu, porque lá no X, eu vou botar aí na edição só dos últimos tweets dele, entendeu? Porque, cara, é muita sacanagem ele tirar o dele da reta, viu? Caramba, Peter, é muito cinismo da sua parte, sendo que no X você falou exatamente isso, que caracteriza bullying. E bullying é o que? É crime. E quem tá fazendo isso tá praticando bullying. Quem tá fazendo isso tá praticando crime. Mas você tira o seu da reta. Parece que você não tem responsabilidade das coisas que você fala. Tá com medo de processo da Liga Nerdola, de pequenininho, pessoa pequenininha. O gigante é você. Você tá com medo de não descredibilizando a Liga Nerdola, mas de YouTube, você é o maior. Faz aquele drama porque precisa usar a minha imagem, montar uma narrativa de treta, onde eles são atacados por tudo, sabe? Assim eles acham que conseguem mais a razão, acham que conseguem mais view, acham que assim eles montam uma narrativa onde eles estão lutando por algo maior, uma causa maior. A galera se perdeu completamente, cara, tão perdidos. Acham que guerra cultural é passar o dia humilhando uma garota autista. Quase que profético, não foi? Foi quase profético. Pô, vou jogar na Mega Sena. Mesmo falando que os caras iam usar essa mentira, mesmo deixando claro que não tem nada a ver com crime. Mas tá lá. Meu, eu não vou pausar mais não. Criminalizar, eles foram lá, mesmo assim, e disseram que eu tô criminalizando. Porra, cara. Pouco previsíveis, né? Vocês estão sendo pegos na mentira. Repetindo aqui o que eu tinha dito, não é sobre criminalizar, não é sobre censura. É só sobre isso ter passado os limites, ter chegado num ponto realmente mal. Tem muita gente sendo FDP nesse caso, galera. Muita gente. Isso não tem nada a ver com censura. Cadê os brasileiros? O Peter, ele mostra os gringos de novo. Cadê os brasileiros? Que eu quero saber. Os brasileiros, olha...
não tem nem relação com censura, pelo contrário. Isso é justamente o oposto da censura. Acompanha comigo. Historicamente falando, a forma como as sociedades se autorregulam de comportamentos nocivos e repugnantes é através da estigmatização pública, é através da reprovação social. Essa é justamente a única... Cara, mas a zoeira sempre existiu. Não sei que mundo que você vive, Peter. Principalmente você que cresceu em cima de zoeira. Mas enfim... única alternativa descentralizada e a alternativa correta para quem é contra a censura estatal, para quem é contra o governo censurando alguém, né? Ou seja, vocês dizerem que eu estou criminalizando, censurando por fazer reprovação social, porque eu estou reprovando o que vocês estão falando? Mas parece o Buzz Lightyear mesmo. Não parece? Não parece ela com o capacete de astronauta? Olha lá, assiste o episódio. Não parece? Na verdade, é um grande atestado de burrice que vocês estão colocando online para milhares de pessoas assistirem o quão desinformados vocês são sobre as pautas que vocês mesmos dizem defender. Reprovação social é o oposto de censura estatal. É o oposto. Vocês são canais políticos, né? Supostamente vocês deveriam saber disso. Não são... Olha, meu Deus do céu, Peter, como você é cínico. Eu não tenho minhas palavras para isso daqui. Você é cínico fazendo isso daí porque... não são canais políticos, são canais nerdola, do nicho nerdola, da cultura pop, entendeu? Não existe isso de canal político. Que é isso, cara? Você que tá... Existe vídeos políticos comentando de política, mas o canal em essência não. Cara, olha... Então, ou é burrice ou é desonestidade intelectual. Não tem meio termo. Falta de censura estatal, ou seja, falta do Estado impondo censura, não significa que o povo tem que achar tudo lindo e bater palma pra gente FDP. É justamente... Cara, mas ninguém tá pedindo pra você achar lindo isso daí. A gente só tá zoando e você tá se doendo, não sei porquê. Você nunca, em 15 anos de YouTube, você fez dois vídeos desse jeito... refutando os nerdolas. Você nunca fez isso. Nunca teve isso. É porque eu acho que, como o outro lado enfraqueceu, talvez você queira, sei lá, ficar mais próximo do outro lado para você ser falado do lado de lá que você tá defendendo eles. Se para você engajamento vale tudo a qualquer preço, justamente o oposto. O povo, nesse momento, demonstra reprovação social de comportamentos. Esse é o argumento mais oportunista que existe. O povo. Que povo, Peter? O povo ou você? São o povo e seus 15 milhões de seguidores? É esse o povo? Que povo? Que povo que é esse? Cara, para você ser político, é só se candidatar e ganha ainda. Mas não existe discurso populista mais barato e falso do que esse. O povo acha. Que povo? Que povo que é esse? Tá maluco, cara. Que não deveriam ser normalizados, sem que eles sejam necessariamente criminalizados. Percebe? Isso é literalmente liberdade de expressão. Eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. E a gente está exercendo a nossa. Ou a liberdade de expressão só vale para quando é vocês falando besteira, né? Não, a gente quer que você fale. O problema é que cadê os brasileiros? Você não mostra. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que não precisa ser crime para ser cruel. E é por isso que as pessoas precisam repudiar esse tipo de crueldade. Justamente para quê? Para mostrar que não precisa de lei para tudo. As pessoas têm bom senso. Bom, quer dizer, aparentemente vocês não têm, né? E para mim o fato de vocês não saberem o que é a reprovação social e se dizerem contra a censura é até assustador. Tá exposto, né, para todo mundo. O Léo Lins sabe. E mesmo assim, foda-se. Foda-se, Peter. Estão achando... Foda-se. Todo mundo vê que nesse desespero por validação tem panelinha defendendo atos imorais. Segundo eles, tem que fazer vista grossa pra babaquice na internet. Ninguém pode dizer que é babaquice, senão estão afetando a tua liberdade. Tirou do cu, foi? Tirou isso do cu? Oh, onde? Onde isso? Meu, quando... Quer ver um exemplo?
quando um monte de gente foi fazer piada com o Snyder, e que o Snyder foi afastado do DCU por conta que a filha do Snyder tinha tirado a própria vida, por mais que o Snyder seja um diretor pífio, um diretor ruim, que estragou o DCU, todo mundo foi lá defender ele por conta da questão da filha dele. Cara, e tem louco na internet? Tem, mas você não pode pegar esses aí e generalizar, igual você tá fazendo. Você não pode dizer que eles estão sendo babacas, senão você está indo contra a minha liberdade de expressão. Sério que ninguém percebe o desserviço que esse papelão tá sendo. Ah, Peter, você zoa os outros também, seu hipócrita. Porra, se zoa pra cara. E vou continuar zoando geral. Aliás, queria poder dar uma zoada em você agora, mas são muitos falando isso pra mim. Principalmente a mãe dos outros, né? Principalmente a mãe, né? É meio estranho, né? Você ser casado e gostar da mãe dos outros, né? Mas... Não tem como é que vai ser? Mas, cara, eu vou continuar zoando, vou dizer que você é feio, me aposto que tu é feio. Aliás, tá querendo zoar a aparência da garota com essa tua lataria aí? Fala a verdade, né? Tu é feio pra caramba, admite, fala a verdade. Eu só não vou te perseguir, não vou repetir essa zoação dia após dia, porque isso eu acho vacilo, entende? Eu já não acho mais que é zoação, entende? Passou dos limites. Não é difícil entender. Cara, você zoa o Urtel Zegler até hoje, o Ronaldinho até hoje. Vai. Peter imputou o crime na gente quando usou a palavra bullying. Bom, é bom as pessoas irem se ligando no modus operandi dessa patotinha, tá? Eles sempre vão inventar um... Ele precisou, olha pra vocês verem. O vídeo dele tá com 16 minutos aqui. Em 16 minutos, ele separou o vídeo por tópico e por marcações. Essas marcações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 marcações, ele tá tentando responder aquilo que ele deixou muito claro nos tweets dele e no vídeo passado, que o que ele fez não foi imputar crime. Ele tá se repetindo nesse vídeo aqui. Se você assistiu isso daqui, ele tá se repetindo. Ele tá repetindo a mesma resposta umas 5 vezes aqui. Porque ele deixou claro no vídeo dele. Gancho para dizer que estão sendo criminalizados e eles usam a falácia do ad ridículo, ou seja, apelo ao ridículo para enganar as pessoas. Olha, bullying é crime, então logo ele quer botar a gente na cadeia para fazer meme do Marquito. Percebe a maldade desses caras? Percebe que eles estão sendo desonestos, eles querem apelar pro ad ridículo quando querem enganar os outros? Ué, mas a gente tá pegando o que você disse. É você que tá dizendo, a gente só tá repetindo o que você disse. Galera, bullying é uma palavra usual que se refere a um comportamento... Então a gente é burro. Você não estava imputando o crime. É que bullying é uma palavra usual. É usual aonde? A gente fala zoeira, a gente fala meme. Deve ser usual aí aonde você mora. Então é porque eu acho, Peter, que você tá em outro país, então o bullying aí significa zoeira, né? Então você tá utilizando a palavra zoeira, só que traduzida para o inglês. Então você tá fazendo uma ginástica mental aqui, eu acho que só pra... não é pra... Você não tava imputando o crime o tempo inteiro, você tava dizendo zoeira. Só que num termo mais chique, né? Então deve ser por isso, né? Tá certo. Específico, ok? Bullying é um termo que indica um comportamento muito antes de ter se tornado uma lei no ano passado. Só criaram lei ano passado, em 2024. Antes disso não era lei, era uma palavra, entende? Aliás, sempre vai ser uma palavra, mas percebe? Era uma palavra comum. Desde sempre, todo mundo sabe o que é bullying. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu primo. Todo mundo sabe o que é bullying. Ninguém vai falar, é uma lei. Ninguém vai falar isso. Você que tá aí me vendo, tenho certeza que você sempre usou essa palavra antes, né? Sem a menor conexão com legislação.
Ah, então, mas Peter, por que que você colocou... Tem a lei, tem a portaria, mas também está tipificado no Código Penal. Por que que você colocou o artigo de bullying do Código Penal? Peter, eu não estou entendendo. O bullying é crime ou não? A bullying a palavra bullying, o termo bullying é tipo penal ou não? Ou é só um termo usual? Vai ficar difícil, né, Peter? Porque você tá desfazendo as coisas que você fala para você sair como vítima. Essa é a verdade. É muita forçação. A palavra bullying não foi inventada com a lei no ano passado. E eu, inclusive, trouxe a definição do dicionário no vídeo. Um comportamento agressivo e repetitivo que ocorre intencionalmente entre indivíduos, geralmente com o objetivo de intimidar, humilhar ou machucar. Mas lá no X você colocou o tipo penal do CP. Então... É o que, Peter? O que você quer dizer com bullying? É um termo usual? Você está imputando um crime? O que você quer dizer? É uma pessoa. Então não sou eu que estou inventando isso. É o significado da palavra, né? É literalmente o que está acontecendo com a Bella Ramsey, né? É um comportamento agressivo, extremamente repetitivo, com o intuito de quê? De humilhar ela só pela aparência dela de forma gratuita. Isso... Não, mas olha... Não. Mas olha isso daqui. Fala pra mim. Ela não parece... Olha a cara. É culpa da HBO ter escalado essa menina. Porque olha isso aqui, meu. Ai, meu Deus do céu. É literalmente bullying. Porra, isso é o quê? Não, isso aí é zoação repetida. Ok, então é bullying. Você vai falar o quê, cara? Não tem o que falar. É definição de bullying. Não fui eu que criei essa definição. Tem uma lei pra tipificar bullying no Brasil, pra endereçar bullying no Brasil? Tem, né? Ela foi sancionada no passado, né? Lei de número 14811/2024 do Código Penal. Nos Estados Unidos também tem diferentes leis para bullying, cyberbullying, que variam de estado para estado. Ah, Pedro, então isso aqui que eu falei, o que eu tô fazendo na internet se configura como crime de acordo com essa lei? Não sei, cara, não sou advogado, não sou policial. Sabe, Peter, o seu editor sabe, você sabe, não vem com essa. Porque aqui no final do vídeo você vai dramatizar falando do seu filho e... Você sabe muito bem o que você quer dizer. É que você quer deixar tudo elas por elas. Você não coloca os pingos nos is. Você joga. Ó, se serviu a carapuça, é isso daí, hein? Cara, eu não sei se é isso a atitude de homem de verdade, mas você é o homem de verdade. Você é o homem de verdade, você é pai de família, cristão, né? Cristão, algumas coisas, para as outras não, mas tudo bem. Eu não sou juiz, não é meu trabalho vistoriar a lei. Percebe? Você que tá querendo fazer essa conexão comigo, cara, não tem nada a ver. Se eu tivesse me referido a crime ou a lei, eu teria dito isso no vídeo anterior, coisa que eu não disse. Na verdade, eu deixei claro o oposto. Deixei claro que não estava criminalizando nenhum ato específico, até porque não cabe a mim fazer isso. O que coube a mim, né? O que cabe a mim é falar que quem está fazendo as coisas que eu mostrei nos prints repetidamente são sim bullying pela definição da palavra, não necessariamente pela definição da lei, que é diferente porque na lei tem especificidade. Não tenta fazer xadrez 4D, ginástica mental. Todo mundo sabe o que é bullying, todo mundo sabe. Peter, é você que está fazendo ginástica mental e dizendo que é um termo usual. Você que está dizendo que é um termo usual agora. E todo mundo sabe que é exatamente o que está acontecendo com a Bella Ramsey. Você está querendo desviar do assunto, você sabe que é bullying. Esquece, maluco, na boa, para. Tem um vídeo inteiro aqui nesse canal deixando claro que eu não tô falando sobre crime. Eu tô falando que não é atitude. Cara, então apaga o outro vídeo, porque no outro vídeo você dá a entender que é crime sim, que é o tipo penal. Você só agora depois venho com essa jogada de mestre aí, sendo que é uma coisa que já estava tipificada no CP. Que um homem que é de um pai de família, de alguém que se respeita,
Alguém que se preza, simples assim. Eu não acho que é uma atitude de alguém que se respeita. Ah, Peter, mas eu não tô fazendo o que tá nos prints. Então não é sobre você. Tá se doando por quê? Tá se jogando na frente da bala por quê? Tá defendendo o comportamento de FDP. E você tá atirando a bala por quê? Qual que é o problema? Ninguém tá se atirando na bala não. São pessoas, eu não tô incluído não, tá? Mas são pessoas que se sentiram que foram imputadas crimes nelas e elas têm o direito de se defender. O Gigante Richard, ele já fez mais 20 vídeos para refutar esse daqui, para bater nesse vídeo aqui. É um direito, né? Você tem o direito de falar, eu tenho o direito de replicar, você tem o direito da tréplica, eu tenho o direito do debate. Então é que você, Peter, você não cita com quem você tá puto, entendeu? Mas quem acompanha pelo X sabe de quem você tá falando. Por quê? Será que não é porque você quer montar uma narrativa de que eu tô tentando te censurar? Será que não é porque você quer que tudo... O Felipe Neto fazia a mesma coisa. Olha o biquinho dele aí. Fazia a mesma coisa que esse biquinho aqui. Seja sobre você pra fingir que tá sendo perseguido? Será que não é porque você quer estampar uma treta pra farmar view em cima de uma audiência que tá se deixando levar pela raiva da politização de tudo? Será que não é porque você precisa fabricar um inimigo pra incitar teu público a atacar? Peter quer cagar regra, ser dono da razão sempre. Olha, sempre. Repito, sempre que eu emito uma opinião, por mais isolada que ela seja do conteúdo nerd que eu produzo pra vocês, vem sempre alguém pra dizer isso, sempre. Ou seja, eu cago regra quando dou minha opinião, mas os outros canais, com uma sequência de 50 vídeos com a minha cara na thumb, não estão cagando as regras deles, né? Coisa louca. Cagar a regra, então, é omitir qualquer opinião que seja diferente da opinião deles? Seria isso? O famoso lema dos caras é: discordar não é ofensa. Mas, aparentemente, se você discordar da verdade, é ofensa. Me parece uma inveja, hein? Me parece uma inveja, porque quem utilizou a cara de inveja dele, você que conhece esse termo, discordar não é ofensa, é da linhagem geek. A linhagem geek não tem nada a ver com esse negócio aqui. Ele roubou o termo da linhagem geek para se vitimizar. Eu não sei, hein? Me parece, Peter, que você só tá com inveja porque esses canais, o Gigante Richard, a Linhagem Geek estão crescendo, principalmente que agora a Linhagem Geek tá no IBEST e o Richard também. Me parece que você quer tirar os votos deles e pegar para você. Você aí que é seguidor do Ei Nerd, talvez você tenha que pensar sobre isso, hein? Porque os votos da Linhagem Geek e do Gigante Richard estão crescendo lá no IBEST. E o Peter parece que me soa uma certa inveja, porque o Peter é mais do mesmo há 15 anos. Então, chega a Linhagem Geek, chega o Gigante Richard, não sei, né? Me parece que é uma pitada de inveja aí, por um cara milionário. Pensa sim, que isso, não pode não. Experimenta você discordar dos caras pra ver o tamanho do complô que vão fazer pra te descredibilizar. O tanto de mentiras que vão espalhar sobre você. Experimenta discordar um pouquinho deles. Muitos de vocês já devem ter passado por isso, né? Nas redes sociais. Mas quem que é o maior no YouTube? Da América Latina inteira, em cultura pop. Quem que é o maior? É a Liga Nerdola ou é você, Peter? Fala. Quem que é maior? Quem que tem um canhão que, se quiser destruir a reputação desses canais, consegue fazer igual o Thanos? Num estalar de dedos, esses canais evaporam. Quem que é? Discordou, deu uma opinião contrária. Você sabe o que vai acontecer. Então não é questão de cagar regra ou ser dono da razão, porcaria nenhuma. Tem gente que vai ficar criando títulos pra mim, ironizando, né? Pra tentar inverter a lógica das coisas. Mas, cara, eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer um, né? Como você que tá aí me assistindo. E é exatamente por ser uma pessoa comum que eu tô aqui, só falando o óbvio.
Cara, o óbvio, às vezes precisa ser dito sim. Ver a reação raivosa das pessoas, eu dizer o óbvio, foi o que me provou que mais do que nunca é importante dizer o óbvio. É uma coisa errada, ponto. Todo Te provou para ter engajamento, só se for, né? mundo sabe que é errado. Não precisa fazer nenhum contorcionismo mental, né, pra entender isso. É errado, cara. Ou você acha que isso aí que tá passando na tua tela agora é correto? Tá, mas cadê os brasileiros? Cadê os brasileiros? Isso é correto? Diz pra mim agora, sinceridade, quero ver seu comentário. Isso é correto? Fazer isso é certo pra você? Então você tá discutindo por quê? Zoeira, cara. Não Surreal, é que né? isso é certo, E olha não. que eu nem sou do tipo que acha que criador de conteúdo tem que ser virtuoso o tempo todo, né? Tem que ficar dando palestrinha em toda situação, determinando o que é certo e errado. Eu não sou assim. Mas, pô, o mínimo de responsabilidade, né, cara? O básico, que é não ser um FDP com uma garota que não te fez nada. Não defender o comportamento escroto que passou dos limites. O Ronaldinho não te fez nada. A Rachel Ziegler não te fez nada. A Linhagem Geek não te fez nada. O Gigante Richard não te... Bom, agora que... Bom, ele respondeu, né? Então, não sei. As nossas mães não te fizeram nada. Então... Não usar autismo e síndrome de Down como ofensa. Não perseguir a pessoa. Não defender esses absurdos é o mínimo. E tem uns aí que nem o mínimo tem, entende? Pior, se alguém fizer esse mínimo, já é uma ofensa pra eles, pra patota. Se um dia lutaram por alguma coisa, okay? Se algum dia começaram uma luta realmente, já se foi. Se perderam completamente já. Pelo que eu vi agora, se foi. Peter, eu deixei claro pra ninguém que me assiste ir fazer nada. É isso que a galera não entende, né? O movimento ele é cíclico e contagioso. A molecada vê alguém fazendo isso, muitas vezes influenciadores com milhares de seguidores, e vão... É, tipo você agora, em que foram atacar a mãe do Gigante Richard, você não mandou ninguém atacar a mãe dele, mas estão lá, não estão lá? Você vai mandar parar? Você vai fazer um pronunciamento oficial? Não sei, eu acho que não, né? Então, cara, isso é pros dois lados. Não pega só o deles, é o seu também. Até porque você tem 15 milhões de inscritos. Vão nas redes sociais fazer igual. E isso vai chegar inevitavelmente nela, no alvo. Um fazendo que copiou. É os gringos, né? Porque os brasileiros, você não mostra, né? Do outro que copiou de um, que copiou de alguém que tem milhares de seguidores, entende? E eu acho que é importante, galera, ter em mente que a molecada mais nova replica na vida real os comportamentos que eles veem na internet. Eles não têm filtro, entende? Não é adulto que tem filtro. Alguns adultos nem têm, vocês estão vendo aí. Então não dá pra normalizar ficar atacando a aparência de alguém o dia inteiro com ofensas pesadíssimas. Associar pessoas ofensivamente com doenças, perseguir essa pessoa em tudo que é rede social. Quem é que quer influenciar esse tipo de coisa? Então o caminhão tá puto aqui que essas besteiras aí, ó, que o Peter tá falando. Quem é que quer influenciar esse tipo de coisa? Me responde agora, com sinceridade. Estou fazendo uma pergunta pra vocês todos agora. Me responde com sinceridade, tá? Imagina que você agora é pai. Teu filho tem lá seus 13, 14 anos. Imagina, vai fazer esse exercício, tá? Aí você... Ele perdeu no argumento. Quando alguém perde no argumento, tenta apelar à emoção, né? Aqui ele tá apelando à emoção. Ele zoando a aparência de uma garota na internet. Depois você vê de novo, ele continua fazendo isso. Depois de novo. Depois você percebe que não é só ele, que é geral fazendo isso. Me diz agora, com sinceridade, você chegaria pra ele, você diria pra ele o seguinte: vai lá, filho, continua. Acaba com ela. Ela tem cara de retardada mesmo. Você diria isso pro teu filho que tá crescendo? Essa seria a educação que você daria pra ele? Tem poucas coisas mais traumáticas pra um jovem do que sofrer bullying. Seja na internet ou no colégio. Não consigo imaginar coisas tão traumáticas quanto isso, ok? E cara, eu sou um nerd, né? Eu tenho um canal de 14 milhões de inscritos, um canal que abarca a comunidade nerd, que é uma das comunidades, né, que historicamente mais foi alvo de bullying. Todo mundo que sofreu bullying sabe muito bem a diferença de uma zoeirinha, né? Uma brincadeirinha ocasional pra uma perseguição. Cara, a zoeira é muito subjetivo. Tem gente que se ofende, igual você, com um meme, com uma coisa. Tem gente que é zoado a vida inteira e não tá nem aí. Então, é muito subjetivo, não tem régua pra isso, é de pessoa pra pessoa. Eu não tô dizendo que eu sou a favor da acusação, da zoação, não, mas é subjetivo.
cada um tem o seu limite aqui. Sistemática. Você é transformado num alvo, te reduzem a nada. Te humilhar vira um jogo social pra quem pratica bullying, entende? É pra ser abraçado pela galera. Mas Peter, não adianta você apelar à emoção. Não adianta você usar os seus filhos. Por que você Por que você tomou as dores da Bella Ramsey, sendo que ela apagou as redes sociais há muito tempo? Mas faz tempo que ela isso nem deve chegar mais nela, entendeu? Por que isso agora? Era dele, que te coloca mais pra cima, né? Diminui o outro pra você sobressair. E as vítimas disso, cara, ficam destruídas. Algumas tiram a própria vida. Tem casos mais extremos de pessoas que voltam, inclusive, pra escola pra cometer violências. Aqui nos Estados Unidos isso é um problemaço, mas geralmente o que acontece é que as vítimas ficam traumatizadas pro resto da vida, se afundam ainda mais em algum tipo de bolha, entende? Ou no mínimo perdem a confiança, ficam com a vida travada, trava a capacidade de interagir. Peter, mas aí você tá pegando realidade diferente. Os Estados Unidos sempre foi um lugar pior com isso, com certeza. Mas aqui no Brasil não é tão pesado quanto aí. Mas assim, eu concordo com você. É triste, mas assim, é de cada um para cada um. Agora a Bella Ramsey, ela não deve estar nem... ela não tá nem aí. E tudo por conta que a HBO escalou ela. Se escalasse outra pessoa... de tomar decisões, alguma consequência, alguma sequela, por menor que ela seja, vai ter para aquela pessoa que foi vítima de bullying. Vai ter. Então não é questão de, não pode brincar, não pode zoar. Claro que pode. Eu brinco também com as pessoas, entende? Eu zoo geral. Mas existem limites para as coisas na vida. E existem comportamentos e perseguições que obviamente não devem ser praticados. É que dirá incentivadas. Mas eu não incentivo, Pedro. De novo, isso é contagioso. Se você fez, alguém viu, vai continuar fazendo. Então sim. O Peter tá sendo cínico. Ele faz o vídeo, as pessoas vão lá atacar a mãe do gigante Richard e ele diz que só vale do nosso lado. Esse acontecimento não vai pro lado dele porque o público dele é 100% santo. É um público mais santo que o Espírito Santo. É o público do Felipe Neto, que é só criança. Duvido. Está incentivando. Fala do autismo da Bella Ramsey, mas onde você estava no caso do garoto Carlos Teixeira? Hipócrita. De novo, vai vendo, presta atenção no que eu vou falar, vai vendo, ok? Pra essa galera, eu não posso falar de um caso de bullying sem ter falado de todos os outros da história, né? Mas é aí que, mais uma vez, vocês mandam mal, ok? Porque eu já falei sobre diversos outros casos desse tipo. Bullying é uma coisa que eu repudio demais, cara. Eu repudio... Desse jeito que você tá fazendo, não. É como se o do Carlos Teixeira fosse menos do que o da Bella Ramsey. O dia demais vocês vão entender por quê. Até porque pessoas que são diferentes, como por exemplo as pessoas do espectro autista, são comumente uma das maiores vítimas de bullying. Por quê? Porque elas são de fato diferentes. A Bella Ramsey é de fato diferente por ser autista. No caso dela, ainda tem uma tela de PC separando ela de sofrer algo que interfira no contexto social cotidiano dela, né? Ou de sofrer algo físico. Mas no dia a dia tem casos como, por exemplo, do Carlos Teixeira, que é um garoto autista de 13 anos que foi morto na escola por bullying. Ele foi morto na escola por bullying. Isso me abalou de uma forma... Você não tem noção como isso mexe. Fez vídeo desse jeito, de 40 minutos? Eu acho que não, né? Mexeu comigo, entende? Sabe aquelas brincadeiras que só tem graça para os agressores? Essas brincadeiras podem um dia deixar de ser ataques verbais repetitivos e virarem físicos, como aconteceu com o Carlos. E foi uma fatalidade. E eu falei sobre esse caso dele sim, falei no meu... Aí, ó. Na bosta do Instagram, entendeu? Ele fez um videozinho do Carlos Teixeira que foi muito pior, foi muito mais sanguinário. Agora, do Macunhã, que sequer tem rede social agora, que já é milionária, ele toma as dores, ele vem chorar aqui. Puta que pariu, que cínico. Puta que pariu, de alguém que já morreu, ele só fez esse negócio aqui. Você só fez isso daqui, Peter. Agora o do Carlos Teixeira, que foi notícia nacional. Um post, um story de Instagram, e foda-se, né?
Como se a vida do Carlos Teixeira valesse menos, né? Nossa, mas é muito cinismo. Puta que pariu. Rios, falei também no Twitter. Volta e meia eu falo sobre casos de bullying no Instagram ou no X. Então não tem essa, que você não falou de caso X ou Y. Lógico que eu não vou falar de todos, mas por acaso esse que você citou que eu não falei, eu falei porque me abalou demais. Eu lembro até de um caso que aconteceu com meu filho Lucas, né? Ele tem TDAH, ele toma Ritalina. Ele realmente, quem acompanha o canal Malfeito sabe do que eu tô falando, entende? Ele tava no colégio público dos Estados Unidos, que é um colégio bom pra caramba, top, né? Mas ele sofria bullying, pra caraca, né? Uma vez ele chegou pra mim, já depois de ter contado várias histórias, falou pra mim, eu tava na saída do colégio, um garoto virou pra mim e falou o seguinte, que era um popular do colégio, pô, deve ser ruim ser você, né, Lucas? O Lucas não demonstrou tanta dor quando falou isso comigo. Mas eu e a Andressa, que por acaso tá aqui me vendo, tá aqui do outro lado me vendo, com certeza, a gente ficou despedaçado, cara, despedaçado. Eu fico até emocionado, cara, porque quem não tem filho, quem não passa, não dá pra... não vai conseguir. Cara, eu não preciso ter filho pra entender que você deu menos atenção pro caso do Carlos Teixeira. Você só fez um videozinho lixo, entendeu? E no X. E agora você tá dando um palco pra Bella Ramsey, que não tirou a vida dela, que ela está viva, entendeu? E tá tudo bem. Agora o do Carlos Teixeira, o rapaz já morreu, né? O do seu filho, o seu filho tá aí, né? É só trocar de escola. Sei, mano, eu acho que pra você fazer 2 mais 2, eu acho que você não precisa ter filho não, hein? Consegui assimilar isso, entende? É por isso que eu odeio bullying. Eu odeio bullying. Eu odeio ficar perseguindo uma pessoa, entende? Porque eu sei como é que é. Eu consegui tirar meu filho da escola pública botando uma particular, de professor para aluno, entende? E aquilo mudou a concepção completa do meu filho. Ele passou a ser outra pessoa. Graças a Deus eu pude fazer isso. Tem gente que não consegue fazer isso, entende? Então cabe a nós todos lutar contra o bullying, né? O que você sentiu na hora quando o Lucas te falou aquilo? Olha lá. fiquei muito frustrada, né? É uma luta silenciosa. A pessoa quando tá errada, no caso dele, ele é casado, ele sempre vai pôr a mulher no vídeo, a esposa, só pra te cativar a ficar do lado dele. Ele tá, como ele perdeu no argumento dele, ele só tá te cativando a você ficar com dó e ficar do lado dele, a ponto de você ir lá no X do Gigante Richard e xingar a mãe dele, que a mãe dele tem que morrer. É isso. Esse é o nível de quem perdeu no argumento e quer apelar a emoção para te instigar a xingar lá a mãe dos outros. Esse é o nível. Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu próprio filho. Exato. A gente se despedaça por dentro. Eu acho que qualquer adulto, qualquer pessoa com filhos deveria entender a gravidade que é incentivar certos comportamentos, principalmente quando você vê que a coisa já passou do ponto aceitável. Mas por algum motivo muito estranho, eu tô sendo xingado por falar que bullying é errado. E o que mais me assustou, cara, foi assistir live, resposta que fizeram pra mim, e tava lá um monte de marmanjos barbados se juntando pra justificar atacar a aparência da garota. Ué? Mas você disse no seu vídeo passado que você não assiste o vídeo deles, Peter. Que porra é essa aqui? Olha, você que tá aí, ele deve ter ido lá, ele deve ter assistido a live inteira. Ele deve ter até dado risada com os caras do que eles estavam falando lá. Ele deve ter zoado ali entre ele, a esposa dele, os filhos dele. Ele deve ter caído na zoeira, mas ele não comentou e nem nada. E agora ele quer pagar de indignado, de defensor dos bons costumes. Mas é muito curioso para quem chega aqui e fala: eu não assisto o vídeo, mas eu tava vendo a live. Você tava vendo o quê, pô? Você tá ficando sério, tá vendo o quê? E tinha uns lá no meio, cara, falando que bullying é bom, que cria caráter.
Você vê que tem gente que não tem a menor noção. Não, cara, o bullying é duas coisas. Ou quem é inseguro, ou quem só é humorista e não tá nem aí. O Léo Lins, ele faz zoeira com todo mundo e foda-se, entendeu? Não sei. Da realidade, não tem o menor grau de empatia. Aliás, esse caso da Bella Ramsey, né? Mas bullying não gera caráter, não. Aliás, quem pratica bullying é sem caráter, mas aqui é só uma zoeira. Era um caso que eu nem ia trazer pro YouTube. Eu comentei no Twitter e ia ficar lá, como vários outros que eu já comentei. Mas teve um grupinho desonesto que fez tanto vídeo no YouTube sobre meu tweet. É o Gigante Richard. Esse grupinho é uma pessoa, o Gigante Richard. Que isso me fez perceber o quanto era importante passar uma influência positiva para essa galera toda no meio de tanta influência negativa. Enfim, essa era a parte óbvia do vídeo, entende? Que eu acho que era importante eu esclarecer para quem foi enganado por telefone sem fio de outros criadores de conteúdo. Agora eu vou por outra parte do vídeo que eu acho que eu tenho que mostrar para vocês, eu tenho que explicar para vocês. Por que eu virei alvo? Já fiz essa pergunta, né? Por que o Peter, o Ei Nerd, passou a ser alvo dessa galera? Vamos lá, vou tentar dar um contexto geral para vocês entenderem o que está acontecendo agora no cenário. O Jordan Peterson, né, que foi e é um dos maiores nomes, se não o maior nome da direita contra a cultura woke de esquerda, ele tem falado muito sobre como parte da direita tem se tornado woke também. Quem é Jordan Peterson, Pedro? Jordan Peterson, cara, é um expoente da... O Peter, ele vai usar isso daqui só para falar o resumo do Peter dessa treta, assim, o resumo é assim: não falem de mim e deixem eu falar o que eu quero dizer. Só que não falem de mim. Esse é o resumo. Não falem de mim. É o que ele quer. A direita... Se você fala dele, você é o woke de direita, você é um grande filho da puta, que é o que ele acabou de dizer, você é um criminoso, tá tudo nesse vídeo aqui, tá? Então, é isso. Contra a cultura woke de esquerda, né? E o Jordan Peterson vem expondo como parte da direita que se considerava anti-woke, estão se tornando os novos woke. Eles estão se tornando os novos militantes chatos. Tipo, foram tão longe para lutar contra os militantes que acabaram ficando iguais, só que pro lado inverso. Desenvolveram as mesmas psicopatologias sociais. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos do Jordan. A gente é tudo psicopata, o que o Peter tava falando aqui. A gente é tudo psicopata, a gente é um dummer. Daqui a pouco a gente vai virar um dummer agora. Eu bati aqui no microfone. Pelo Peter aí, pela lógica dele, a gente vai virar um dummer então. Peterson sobre o assunto, inclusive, porque ele está considerando esse o maior mal do momento. Então, antes de usar o argumento apelativo de falsa simetria, vá lá discutir com o Jordan Peterson, ok? Vai discutir com os principais nomes da direita americana que estão falando sobre isso agora, não sou eu. Eu tô só mostrando pra vocês o que eles estão falando e vou também falar sobre isso. Esse assunto, cara, dos woke de direita tá seríssimo nos Estados Unidos, mas se observar, você vai ver que no Brasil tem de monte também. Se você abrir os olhos, você vai perceber que isso está acontecendo no Brasil, direto. Há uns anos... Woke de direita, olha... Meu, o pessoal só tá se defendendo do que você tá falando aí, que o woke de direita, ele provavelmente, o Peter, ele tá falando isso por causa da linhagem geek, porque muitas vezes dos comentários dele, eu também acho isso que são um pouco exagerados, mas eles não são woke de direita. O Peter, eu acho que tá falando deles. Anos atrás, né, galera, os woke de esquerda, os lacradores, eles ficavam caçando pelo em ovo todo o filme pra dizer que tinha coisa conservadora lá, problemática, que tinha que boicotar, tinha que cancelar ator, cancelar criador de conteúdo por qualquer coisa que falassem. Era assim, né, cara? Tipo, eu lembro que eu falei, pra você ter noção, eu falei que o filme da Viúva Negra, que eu achei que, o filme da Viúva Negra eu achei que poderia ter sido melhor. Só isso. Aí deu trend lá me chamando de machista. Então, cara, os caras são chatos pra caramba. Hoje em dia, quem faz isso são os woke de direita. Ficam patrulhando que os outros criadores de conteúdo normais falam. Patrulhando se ator come carne ou não come, ficam contando quantos negros tem na cena pra ver se é lacração, se o filme X ou Y vai ser protagonizado por mulher. Eles ficam boicotando obra, cancelando os outros. Pois é, cara. Até cancelamento estão fazendo, quem diria, né? Fala uma. Porra, cancelamento. Se os woke de esquerda eram os canceladores, né, alguns anos atrás, hoje a gente também tem os canceladores. Tá, mas
a gente precisa de exemplo, porque no outro vídeo você falou das mulheres lá, que a crítica com mulher é pior que a crítica com homem, e você não citou nenhum exemplo. Então, dá um exemplo. Canceladores de direita, eles estão fazendo a exata mesma coisa, patrulhando em que as pessoas votaram, patrulhando a sexualidade das pessoas. Então você pega, por exemplo, uma atriz como a Bella Ramsey, que nunca atacou ninguém, só tá fazendo o trabalho dela. Os nossos irmãos de Israel, né, eles não sei se podem falar isso, né, porque ela é pró-Palestina, defendeu os palestinos, né, então não sei, né, se ela é muito coitadinha desse jeito. Mas ela está sendo tratada como uma inimiga política por parte da galera anti-woke. Por parte, ok? Não vai botar no teu vídeo react, ele tá falando que é todo mundo. Não, por parte, né? É realmente os woke de direita. E eles defendem o boicote, cancelamento, perseguição dela. Até que enfim, ele tá mostrando do Brasil aqui. Mas não tem Bella Ramsey aqui. Só tá falando aqui, ó. Ela é o woke que merece ser cancelada sem misericórdia. Os wokes querem destruir os conservadores e o cristianismo. É guerra. Esse daqui deve ser bolsonarista, com certeza. Mas que ela é pró-Palestina e não binária, é isso mesmo. E que há um ataque contra o cristianismo, isso é verdade. Mas é isso. Tem muito o que dizer. É o que está acontecendo mesmo. Cancelamento, boicote, tudo que os lacradores de esquerda faziam, cara. E tem criadores de conteúdo, presta atenção, que vão dizer pra vocês, estão lutando guerra cultural, e você vai ver eles dizendo exatamente isso. Dizendo que tem que usar as mesmas armas do inimigo, que tem que ser cancelador mesmo. Tem que cancelar. E isso daqui, ele não fala, mas isso daqui, para você que está descontextualizado, ele tá pegando, ele tá distorcendo uma fala do Arthur Duval, mamãe falei do MBL, dizendo que da mesma maneira que o PT, a esquerda, engenhou para dominar o Brasil inteiro, do mesmo jeito, o MBL, eles têm que fazer a mesma coisa. Tirando o cancelamento, porque eu nunca vi o MBL cancelando ninguém. Mas ele está distorcendo isso para dizer que a gente está cancelando também e que a direita vai cancelar. Isso é uma mentira que ele está dizendo. É uma referência pro Mamãe Falei, entendeu? E, cara, ele tá lá no Nando Moura criando ilação, aumentando as coisas onde não existe. Sei lá, os caras têm orgulho de serem canceladores. Olha isso, coisa que a gente lutava um tempo atrás, né? A gente se juntou para lutar contra isso. Percebe como se separou uma galera aí? Então o problema não é nem sobre se isso vai afetar ou não a Bella Ramsey, ok? O problema é o comportamento e o que está sendo normalizado pelo lado que dizia ser contra esse tipo de injustiça. Os caras foram tão a fundo nisso, sabe? De lutar contra a cultura woke, que eles se transformaram na nova cultura woke, com as mesmas práticas. Só inverte o sinal, só inverte o lado. É igualzinho, só inverte o lado. São os anos... Eu acho que isso serve pra você, Peter, de ser o novo Felipe Neto, então. Atrás, se discordasse de um woke de esquerda, por mais banal que fosse o assunto, ele ia te chamar de quê? Fascista, nerdola, machista. Eu não é, cara. Eu não é, porra, fui chamado direto disso aí. Agora, eu simplesmente disse que não acho legal fazer bullying, não acho legal atacar uma pessoa usando a condição neurológica dela como ofensa, né, usando doenças genéticas como ofensa, e eu tô sendo chamado de quê? Comunista, lacrola. Aqui eu já não concordo dele ser comunista, mas parte disso daqui é verdade, que o Peter tá dando voz pra gente que o primeiro deslize dele é o primeiro que vai apunhalar ele pelas costas. Que são pessoas que de fato já cancelaram muita gente mesmo, com crime mesmo. Mas se o Peter ele acha que essa galera que ele tá acenando vai abraçar ele, vai abraçar
enquanto os interesses estiverem alinhados. A partir do momento que desalinhar, vai ser apunhalado, entendeu? Pô, meu, os caras tão doidos. Tá acontecendo a mesma coisa comigo agora que acontecia antes. Eu tô passando pela exata mesma coisa. Só inverteu o lado. É falsa se meter. Não, cara, exatamente a mesma coisa. Eu acho que é mentira, não é a mesma coisa não, porque de todos esses aí, que esses prints que ele mostra, não tem nenhum imputando o crime nele. Não tem nenhum falando de bullying, de nada. Então, não sei. Coisa, cara. Igual, pra mim tá sendo igual. E se você entrar no perfil do cara que fala isso, você vai ver que ele é um woke reverso. Ele deseja a morte do lado oposto, ele é identitarista também, deseja que tua casa pegue fogo, entende? Você pega os extremos de cada lado, você vai ver que são tudo igual. E o problema, cara, é quando quem é normal começa a caminhar pra esses extremos. Vocês podem perceber que tá cada vez ficando mais simétrico, entende? Mais simétrico. E isso tudo parte de quem vem com aquela ideia de e se fosse o contrário? Esse argumento de se fosse o contrário é o que tá causando isso. Olha, se fosse ao contrário, de fato, a gente nunca viu o Peter fazendo isso, ao contrário de lá. A gente não viu ele fazer isso com um rapaz que ele mostrou agora, né? O que foi morto dentro da escola. Então, assim, eu acho que pra mim esse tipo de coisa que o Peter faz, que você, Peter, faz, é quando te convém. Não é quando precisa, é quando convém. Porque eles realmente se tornaram o e se fosse ao contrário, né? É ruim, igualmente. Se há uns anos atrás você viu uns woke de esquerda demonizando os homens, né? Aquele negócio de todo homem é sei lá o que em potencial. Hoje você vê os woke de direita demonizando as mulheres. Generalizando, sabe? Como se houvesse uma maldade intrínseca em algum dos sexos. Como se um dos sexos fosse o grande vilão de tudo. E vai ficar uma guerra, né? Então, cara, é o exato mesmo tipo de argumentação. O mesmo tipo de identitarismo, só que pro lado inverso. Vocês vão ver grandes criadores de conteúdo que fazem isso. O conteúdo deles é isso. A Andressa mesmo, minha mulher, foi atacada por uns woke de direita há um tempo atrás. Woke de direita ou... não, agora ele... Olha como ele é cinco. Ele pega o... Cara, você que divorciou da sua esposa e decidiu tornar isso público, né? A partir do momento que você expõe o seu relacionamento, eu acho que o mais culpado é você de expor. Se o Peter realmente se importasse, ele nunca teria feito aquilo, né? Ele expôs. Ele literalmente expôs. Então, tem os loucos que foram lá atacar a esposa dele e ele apagou o Twitter, né? O X. Acho que 1 mês depois, 2 meses depois, ele reativou a conta. Então, quem é figura pública tá sujeito a esse tipo de coisa. Só que o Peter colocou a mulher dele no meio da história, sendo que foi ele que expôs a própria esposa. Entendeu? Ele expôs. Ninguém foi lá, ameaçou ele para expor. Ele tornou a esposa dele, a separação dele pública. Então, tem consequência disso. Agora ele apelar a emoção de novo, porque atacaram a minha esposa, quem pôs a esposa foi ele. Não foi o pessoal que foi atrás da esposa dele. Inventaram um monte de coisa maldosa sobre ela depois da gente ter separado por um tempo. E coitada, teve culpa nenhuma da nossa separação. Zero, cara. A pessoa mais bondosa que eu conheço na face da Terra é a Andressa. E a pessoa que é woke, ela faz isso porque ao invés dela olhar... Woke, olha, é o Felipe Neto mesmo, né? Nossa. Pro indivíduo tentar entender o caso, ela generaliza através de alguma noção identitária. Entende? Tipo você que tá generalizando agora. Os woke julgam o mundo através do identitarismo. Aconteceu isso no último filme do Capitão América. Você via alguns sendo woke reverso. Óbvio que não eram todos, ok? Era uma minoria. Mas você achava, assim, comentários na internet em que você identificava que a pessoa se esforçou tanto para ser anti-woke que a oposição que essa pessoa praticava era querer representar... Capretão, Tito. Teve um monte de pessoa negra que fez meme com esse capretão aqui, Que é isso? Olha,
É que o problema é que foi o jeito que esse Capitão Sem Soro foi construído, mas vai fazer o quê? Representatividade reversa, ou seja, ela também era woke, só que pro outro lado. Ao invés de olharem pra história, sabe, ao invés de verem o Sam, um personagem que ajudou a construir o legado do Capitão América desde os anos 60, assumindo o manto do Capitão América, porque o próprio Steve Rogers preparou ele pra isso, né? Ao invés de entenderem a situação específica desses dois personagens, que foi contada em décadas de quadrinhos, os dois são Capitães Américas, né? Mas são personagens diferentes. Sam Wilson é um, Steve Rogers é outro, né? Tá tudo bem. Mas eles não olham pra isso. Essa pequena parcela da galera, vão dizer isso, os caras, todo mundo, tá me colocando no meu balaio, né? Essa pequena parcela da galera tava preocupada com cor, etnia, identidade, que supostamente o Capitão América deveria representar. Para isso, o Capitão América deveria representar isso. Percebe? Eu acho que a birra com o Capitão Sem Soro também, Peter, é o jeito que o manto foi passado. Não foi igual no quadrinho que você mostrou, que tava todos os heróis ali vendo o escudo ser passado, o Capitão... Não, foi num banquinho de parque, só ele, só o Sam e o Steve e o Buck lá perto. Tá aí, tá o escudo aí, é seu, pega, se vira aí. Aí chega na série do Falcão e do Soldado Invernal, o que o Sam faz? Não, eu não quero ser o capitão, tô no museu lá, não quero mais. É a mesma coisa o que o Luke Skywalker fez com o sabre de luz da Rey, em que ela entregou para ele, que era dele, ela tava com o sabre dele, ele pegou o sabre dele e jogou fora. A mesma coisa, é o que revoltou todo mundo. Sabe como é uma representatividade reversa, um identitarismo reverso? E reparem que eu tô virando alvo dos woke de novo, porque não tava tranquilo, tava descansando, né? Mas eu tô virando alvo dos woke de novo porque atualmente a direita tomou a narrativa pública. Os woke de esquerda, meu irmão, estão dormindo, não tem mais tanta força. Cadê os woke de esquerda? Os antigos woke espertinhos, né, da vida, não estão mais problematizando tudo, não estão caçando, não estão militando, dando... Onde falta um espertinho, nasce outro. Chechinho, não, cara. Eles estão aposentando. Estão jogando Minecraft, cara. Cara, pode ver, cadê aquela galera chata? Não tá, cara, eles perderam força. Quem falava mansplaining, desculpa por ser homem, já... E eu discordo que o pessoal de esquerda tá dormindo porque a série do The Last of Us, o Assassin's Creed, a indústria dos games mesmo caminhando para isso, né? Indo para isso. Mas assim, é tudo cíclico. Essas coisas voltam, mas falar que a esquerda perdeu força, ou você é inocente, ou você quer fazer engajamento onde tá dando. Já tá com vergonha daquela fase. Essa fase passou, tipo, é o woke 1.0, agora a gente tá no woke 2.0. Então quem é que tá enchendo o saco dos outros, politizando tudo agora? Quem é? Você. Para e pensa, cara. Para e pensa um pouquinho. Faz esse exercício. Quem é que tá sendo militudo chato atualmente? Você viu que ele até cuspiu ali, né? Inimigos dos caras foram dormir. Quem foi que sobrou pra eles baterem? Quem tá quieto, fazendo o seu trabalho. Eu sou um deles, né? Tenta explicar por que tem um grupo lutando pelo ego de se sentirem na razão de detonar, humilhar e perseguir uma garota pela simples aparência dela. Chamar ela de retardada, síndrome de Down, usar o autismo... Aí é todo o argumento, de novo, que ele não conseguiu refutar nenhum. ...dela como ofensa e nas redes pessoais dela. Eu te pergunto, no que politizar uma coisa tão deplorável como bullying te ajuda em guerra cultural? Se você é o cara que... tô aqui na guerra contra uma guerra, com canhões, porra, meu irmão, se você tá nessa guerra, me diz, o que detonar a garota, fazer bullying contra a garota vai te ajudar nessa guerra cultural? Cara, nada. Até porque a série do The Last of Us, numa média, é uma série ruim. Por culpa de quem? Da Bella Ramsey? Não, da Max. Então assim, a gente não precisa fazer esforço para boicotar a lacração. Ela mesma se afunda. A lacração ela se afunda sozinha, sem esforço. Então a gente só zoa e fica tudo bem. Uma atriz que
não tá nem aí pra ninguém, já é milionário, e é isso, a gente só tá aqui zoando. Pensa, cara, como não tem oposição mais pros caras, eles vão fabricar novos vilões. Eles precisam de alguém grande pra eles baterem, pra eles botarem na thumb e pegar views. Eu sou o mesmo Peter de sempre, cara. Mas os caras Não sei se é não. necessitam de novos vilões pra ter engajamento, pra mostrar que estão numa guerra. Estamos numa guerra. Se ele não sabe disso, nós sabemos. Nós sabemos. Nós temos que vencer essa guerra. Irmão, acorda, rapaz. Antes eu era um alvo da esquerda woke. Agora eu sou um alvo da direita woke. Porque quem é woke é assim mesmo, galera. O militante não se contenta em só calar a oposição. Ele quer mudar o normal. Então depois de calar a oposição do outro lado, os alvos agora vão ser quem é normal. E olha que eu nunca fui alvo pelas minhas Mas você não é cego? Isso é normal? Ah, entendi. opiniões, cara. Nunca. Porque, pô, nem manifesto opinião polêmica. Eu não fico dando posição política, sabe? Não... Olha como é filha da puta, né? Não tem opinião polêmica, né? Não, mas... Olha, pessoal, esse react tá grande pra caramba, olha. Nem quero ver o quanto deu aqui. Eu sou alvo justamente porque as coisas que eu falo são completamente normais. Eu falo, bullying é errado. E eu vou receber 1 trilhão de vídeos me xingando. Quem é bullying? Quem disse? Quem falou que é errado? Quem que decide que é bullying ou não? Cara, as coisas mais polêmicas que eu falo aqui é gostei de tal filme, porra, o Batman venceu o Goku. Esse é o meu tipo de hater que eu tinha. Saudade do meu hater da época do Batman, né? Ou, de repente, quando eu falo, isso aqui, sei lá, tá nas HQs. Aí pronto, cara, quando eu falo esse tipo de coisa... Cara, você fez um vídeo do P. Diddy. Que é isso? Acabou o mundo. Peter merece a morte. Na época que eu falei que eu curti o Som da Liberdade, os woke de esquerda tentaram acabar com a minha reputação de todo jeito. Mas meu irmão foi atacado pra caraca. Hoje em dia é o contrário. Eu tenho que tomar cuidado se eu falar que gostei ou que achei mais ou menos o filme que já foi cancelado pelos woke de direita. Da última vez que isso aconteceu, né, que eu elogiei o filme que já tinha sido cancelado pelos woke de direita, pô, tinha gente comemorando o fato de eu estar ficando cego, né? Comentários usando Deus pra justificar a própria maldade. Ué, mas você mesmo faz zoeira com isso daí? Do coração da pessoa, cara. Pra você ver como é simétrico, cara. Não vem falar que o outro lado deseja a nossa morte, porque o lado também dos outros direitos também deseja, ok? As piores coisas, cara. Eu recebi ataque de reputação de diversos influenciadores grandes. Isso acontece por quê? Porque quanto... Grande é o quê? 100 mil inscritos, 90 mil inscritos, 2 mil inscritos, 10 inscritos... O que é grande? O youtuber grande é você. Quanto mais a pessoa vai pra ponta, né, se torna um woke, seja de direita ou de esquerda, mais ela passa a desumanizar as outras pessoas. Ela só vê o mundo como se houvessem aliados políticos e inimigos políticos. Identidades aliadas e identidades inimigas. Percebe? Não tem mais o ser humano ali. É só inimigo ou aliado pra ela. Essas pessoas, elas vão usar o cristianismo como justificativa política, mas... Tipo, você tá usando o cristianismo agora? Elas em si, elas não seguem o cristianismo. Me parece, Peter, que você tá assistindo muito Nando Moura, viu? Porque esse tipo de... Você só tá avisando, né? Porque esse tipo de argumento é muito do que o Nando Moura usa. Né? Então, sei, cara. Acho que você assistiu muito o Nando Moura. Você deve ter até conversado com o Nando Moura, não sei. Mas é muito o jeito que ele fala, meu. Tá louco. É uma hipocrisia. Não segue os mandamentos bíblicos, entende? É por isso que, por exemplo, esse novo Papa está sendo atacado, sendo chamado de woke, de lacrador. E o motivo absurdo do Papa ter virado inimigo é porque ele diz que racismo é errado. Porra, Papa! Tu deu mole, Papa, tu vacilou, né? Vocês estão entendendo o nível que tá chegando a coisa? Ser contra bullying é ser lacrador. Ser contra racismo é ser lacrador. Gostar de filme que tem personagem de mulher é ser lacrador. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu. Ele só apela e não refuta nada. Antes. Querem mudar o que é certo e errado, só que pro lado oposto. Os caras se perderam completamente. Eles viraram os novos wokes. As pautas humanas, elementos éticos, coisas universalmente boas, o certo... Estão sendo demonizados, né? Sendo chamados de mimimi, de lacração. E o meu alerta aqui pra galera é: não se deixa ser pego por isso, cara. Não se deixe ser pego por esse vírus, independente de qual lado você esteja, ok? A gente é praga, então não vai demorar muito pra você nos exterminar. Entendi. Isso não importa, né? Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, sem ser bitolado, sem ser babaca, sem ser woke. Seja você mesmo.
uma pessoa individual, com seus próprios princípios, valores, gostos, crenças. Não se deixe ser contaminado com coisas ruins. Não deixe de ser um ser humano. Tira essa raiva do teu coração, cara. Para de ir atrás de brigar com seus amigos. É o Som a Visão. A gente está diante do Som a Visão. Pessoal, julguem vocês. Eu não vou julgar aqui o Som a Visão Peter, né? O Pastor Peter, mas é com vocês. Esse vídeo já tá grande pra cacete, deve ter dado mais de 1 hora. Mas pessoal, curtam, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.